Destaques da odontologia. Oferecimento: Clínica Doutor Cláudio Albuquerque, o único Day Clinic odontológico do Ceará. Clínica de Implantes Dentários Cláudio Albuquerque. Sorrisos com arte, ciência e tecnologia. Reabilitação do sorriso. Quem não deseja, hein? Um sorriso belo é o segredo. É o segredo para muitas coisas na vida, um belo sorriso. E a odontologia moderna vem proporcionando isso de forma muito eficaz, com muita qualidade, cada dia mais. Eu vou conversar sobre isso com o Dr. Cláudio Albuquerque, ele que reabilita muitos sorrisos aqui na clínica, né, doutor? A gente observa muitas pessoas saindo daqui felizes, com vontade de sorrir. E eu gostaria que o senhor explicasse hoje quais são essas possibilidades de reabilitação do sorriso. Tudo bem? Tudo bem, Natália. Prazer recebê-la. Prazer ter sua participação mais uma vez aqui no Destaques da Odontologia. E aí, quais são as opções que as pessoas têm para essa perda dentária? Então, Natália, inicialmente a gente precisa entender o que é um pouco essa questão da reabilitação oral, né? Porque existem alguns pacientes que vêm, por exemplo, com a perda de um dente, perder um único e simples dente, até mesmo na parte de trás. E por que não chamar isso de uma reabilitação oral? A gente sabe que com a perda daquele elemento dentário, com certeza a parte funcional dele ficou um pouco perdida. Então, no que diz respeito à perda de um dente, a gente já trabalha também com a questão da reabilitação oral. Esse dente ele vai poder ser reposto de algumas formas. Logicamente que quando a gente está falando de um dente, principalmente, a gente já pensa na colocação de um implante. Antigamente a odontologia dispunha das próteses fixas, na qual se pegava os dois dentes vizinhos a esse dente perdido, se preparava e ali se colocava uma ponte fixa. Mas hoje a gente sabe que os implantes vão reabilitar a perda desse dente de uma forma muito mais, eu diria até que de uma forma muito mais tranquila e longeva, porque a questão de um implante comparado com a ponte fixa, o implante vai durar infinitamente mais do que uma ponte fixa como se reabilitava no passado. Então a gente tem desde a perda de um implante, que pode se encaixar nessa questão da reabilitação, até mesmo aquele paciente que perdeu todos os dentes e que hoje se vê na situação de usar a tradicional dentadura, né? Esses pacientes hoje, que a gente pensa muito que são só pacientes da terceira idade, mas a gente ainda pega muito paciente jovem. Quando eu digo paciente jovem, na faixa dos 40, 50 anos, que perderam todos os dentes, e que a odontologia vai poder reabilitar esse paciente pelos próximos 30 anos, devolvendo para ele não só a parte estética, mas também a parte funcional. O paciente vai conseguir comer e mastigar todos os alimentos de uma forma muito mais eficaz. Isso garante inclusive o aspecto nutricional desse paciente pelos próximos 30 anos. A odontologia ela hoje dispõe de várias técnicas. A gente pode dizer que dentadura hoje é coisa do passado? Eu diria que sim, São raros os pacientes hoje que a gente reabilita com dentadura, porque para cada situação, seja ela pior que for, a gente tem alguma solução que não joga o paciente só para a dentadura. Hoje a gente tem a possibilidade dos enxertos ósseos, para depois serem colocados os implantes, mesmo naquelas regiões onde a gente tem pouco osso. A implantodontia hoje evoluiu muito, então a gente consegue a colocação de implantes em regiões de pouco osso. A gente sabe que pacientes que perderam os dentes, esse osso ele fica mais escasso, ele é um osso que vai passar por um processo de reabsorção, mas a gente consegue reabilitar a maioria desses pacientes, mesmo que a gente tenha que trabalhar com os enxertos ósseos. Então, existem alguns tipos de implante? Existem vários tipos de implante hoje que a gente pode lançar a mão, né? Então, desde um implante específico para a perda só de um dente, por exemplo, quando é um dente na região anterior que vai interferir mais no sorriso, a gente tem um implante específico para aquela região. Quando é um dente perdido mais na região posterior, a gente vai ter um outro tipo de implante mais indicado para aquela região. Quando são vários dentes perdidos ou quando são todos
os dentes que foram perdidos. Para cada situação dessa, a gente vai ter uma indicação dos implantes mais corretos e mais indicados para determinadas situações. O que define isso são exames, né? Avaliação clínica, exames modernos. Principalmente a avaliação clínica do inicial do paciente, ela é muito importante. A gente precisa entender não só tecnicamente o que falta para aquele paciente, mas a gente precisa compreender também um pouco os seus anseios, o que o paciente busca, porque a gente sabe que realmente o uso das dentaduras não é algo de muito confortável que o paciente venha a ser submetido nesses tipos de tratamento. Então a gente tenta oferecer, lógico que dentro de alguns conceitos, né, mas sempre o que de melhor existe para o nosso paciente, para que ele se sinta realmente reabilitado, não só funcional, mas esteticamente, e que ele consiga muitas vezes se reinserir na sociedade, porque o que a gente acompanha é que muitos pacientes até deixam de frequentar grupos de amigos, eles restringem muito a questão do convívio social, porque essa situação da falta de dentes deixa eles muito mais presos, muito mais reservados no que diz respeito ao convívio social. E é bom saber que existe solução para tudo, né, doutor? Porque muitas vezes a pessoa, principalmente quem mora no interior, que não tem tanto entendimento, acaba extraindo muitos dentes desnecessariamente. Isso é um recado até importante que a gente tem para dar para as pessoas, né? Procurem os profissionais, procurem os dentistas, procurem as pessoas mais atualizadas, porque sempre vai haver alguma solução em relação ao seu caso, seja ele por pior que seja. A gente recebe muitos pacientes aqui de outras cidades, do interior mesmo, como você citou, e existe sempre uma frase que ela é comum em alguns pacientes. Eles dizem assim, doutor, não sei se você já pegou um paciente numa situação tão ruim quanto a minha. Eu costumo dizer que ele com certeza não terá sido o pior paciente que eu já peguei a nível de situação odontológica para reabilitar. A gente vai fazer toda essa avaliação inicial, os exames radiográficos, os exames fotográficos, eles são primordiais para que o planejamento seja o mais adequado para cada caso. Então a gente sabe que cada paciente tem a sua situação e é em cima da situação específica desse paciente que a gente vai trabalhar. E como o doutor falou, tem solução para tudo, né? Às vezes a pessoa acha que não tem mais jeito, tem jeito sim, e nunca é tarde, né, doutor? O senhor falou da questão social, que as pessoas acabam se retraindo, isso acontece realmente, quem não consegue sorrir, não consegue conviver bem, muitas vezes, com algumas pessoas. E nunca é tarde para buscar esse sorriso, mesmo que a idade esteja mais avançada. Os tratamentos funcionam também para pessoas de mais idade? Com certeza, Natália, com certeza. Eu estou com um paciente, inclusive, recente, agora que a gente está em fase de planejamento, um paciente de 90 anos. E a gente vai colocar implantes. Começando a viver. E a gente vai colocar implantes nele, preocupado com a parte funcional. Paciente, graças a Deus, bem lúcido, com todas as suas... o seu quadro clínico muito bom. Então, é um paciente extremamente candidato, um forte candidato à reabilitação com os implantes. Um forte candidato a passar do 100. Um forte candidato a passar do 100, com bastante saúde, convivendo socialmente com os familiares, com as pessoas, sem ter restrições em relação a esse convívio social e também, principalmente, a sua dieta alimentar. Então é isso, nunca é tarde para cuidar do sorriso. Muitas opções existem, estão disponíveis na odontologia moderna. Como eu já falei, opções com muita eficácia, com muita qualidade. E eu quero te agradecer, doutor, por trazer esperança a essas pessoas, né? As pessoas que estão tristes, não conseguem mais sorrir. E o senhor está aqui hoje para dizer que tem jeito sim. Agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco, Natália, e nos colocar à disposição desses pacientes que têm algumas dúvidas, ou até mesmo já acham que não tem mais saída para os seus casos, incentivá-los a procurar um especialista, a procurar profissionais que possam garantir para ele que o caso dele vai ter solução.